Iremos falar sobre a teoria contingencial. A teoria da contingência, ou teoria contingencial, enfatiza que não há nada de absoluto nas organizações ou na teoria administrativa. Tudo é relativo, tudo depende. A teoria contingencial surgiu na década de 1960 a partir de uma série de pesquisas realizadas para verificar qual tipo de estrutura organizacional era o mais eficaz para determinados tipos de indústria. Os resultados foram surpreendentes, pois indicava que não há uma forma melhor ou única, e sim que tanto a estrutura quanto o funcionamento da organização depende da relação com o ambiente externo. A teoria contingencial é uma teoria comportamental que defende a inexistência de uma única maneira ideal de projetar estruturas organizacionais. De acordo com essa ideia, o melhor método para administrar uma empresa depende da relação com o ambiente interno e externo, já que tudo é relativo e está em constante mudança. O intuito dessa abordagem é adaptar os projetos das empresas às incertezas enfrentadas pela organização, como cenários de crise ou situações de mercado. O ponto central consiste em projetar uma estrutura organizacional que possa passar por situações de contingência, ou seja, situações inesperadas de maneira eficaz e eficiente. Segundo Alfred de Chandler, na história industrial dos últimos 100 anos, a estrutura organizacional das grandes empresas americanas foi sendo gradativamente determinada pela sua estratégia mercadológica. A estrutura organizacional corresponde ao desenho de organização, isto é, a forma organizacional que ela assumiu para integrar seus recursos. A organização passa por um processo que envolve 4 fases iniciais distintas. A primeira, a acumulação de recursos. Nesta fase, a empresa amplia suas instalações de produção para organizar uma rede de distribuição. Racionalização do uso de recursos. As grandes empresas integradas verticalmente tornam-se grandes e precisavam ser organizadas, pois acumularam mais recursos do que o necessário. Para reduzir o risco da flutuação do mercado, elas preocuparam com planejamento, organização e continuação do crescimento. A reorganização geral das empresas na segunda fase possibilitou um aumento da ênfase, fazendo a diferença de custo entre várias empresas diminuir. Daí a decisão para diversificação e o procuramento de novos produtos. Racionalização do uso de recursos em expansão. A ênfase reside na estratégia mercadológica para abranger novas linhas de produtos e novos mercados. Os canais de autoridade de comunicação da estrutura funcional inadequados para responder à complexidade crescente dos produtos e operação levaram às novas estruturas dividindo departamentos. Cada linha principal de produtos passou a ser administrada por uma divisão autônoma integrada que envolvia todas as funções de staff. Daí a necessidade de racionalizar a aplicação de recursos em expansão. A preocupação crescente com o planejamento em longo prazo. A administração voltada para objetivos e avaliação de desempenho de cada divisão. A pesquisa de Tom Bowles e G.M. Stark irá enfatizar sobre as organizações mecanísticas e orgânicas, e eu irei falar sobre a organização mecanística. A organização mecanística, em empresas com condições de trabalho estáveis, apresenta as seguintes características: estrutura burocrática organizada a partir de uma minuciosa divisão de trabalho. A organização se caracteriza por ciclos de atividades rotinizadas que se repetem indefinidamente, cargos ocupados por especialistas nas respectivas tarefas com atribuições fixas, definidas e delimitadas. Cada um executa sua tarefa como se fosse distinta e separada das demais. O ambiente. O ambiente acontece externamente, mas influenciando internamente a organização. A análise do ambiente foi iniciada pelos estruturalistas. Como a análise tinha abordagem de sistemas abertos, aumentou o estudo com base para verificar a eficácia das organizações, mas nem toda preocupação foi capaz de promover total entendimento sobre o meio ambiente. As teorias da administração têm ênfase no interior e exterior da organização, o ambiente e o ambiente da tarefa. O ambiente geral é o genérico, que afeta diretamente ou indiretamente toda e qualquer organização.
e são constituídas por um conjunto de condições semelhantes, que são elas tecnológicas, legais, políticas, econômicas, demográficas, ecológicas ou culturais. Essas condições se interagem entre si e juntas têm efeito sistêmico. Tecnologia. Toda organização ela precisa adotar uma tecnologia, seja ela tosca, rude ou grossa, como os computadores. Toda organização ela precisa de uma tecnologia que funcione para que ela possa alcançar os seus objetivos, ou seja, atingir os seus fins desejados. Há também a tecnologia não incorporada, que são as pessoas competentes para atuar nas suas funções dentro da empresa, e a tecnologia incorporada, que é o dinheiro, o capital, a matéria-prima, entre outros. E há também a tecnologia variável, que são a tecnologia que outras empresas pegam de outras empresas, ou seja, a tecnologia está presente no dia a dia da empresa, e as empresas sem tecnologia ela não consegue ter um desenvolvimento melhor, ou seja, quem tem tecnologia dentro de sua empresa consegue atingir seu objetivo melhor. Na teoria, a tecnologia influencia nas tarefas mais fáceis e as tarefas mais difíceis, que acumulada vem do neural, que significa saber como fazer. Toda organização precisa de tecnologia para funcionar. A teoria pode ser incorporada ou não incorporada, vista como engenheiros e pesquisadores, vista como conhecimentos intelectuais ou manuais. As organizações enfrentam problemas internos e externos. São contingentes, pois lidam com situações que possam ou não ocorrer, de modo preventivo para que não aconteça, e caso aconteça, adaptando-se para que a empresa não seja prejudicada. Essas contingências variam suas estruturas de acordo com cada organização, pois estas são diferentes. A estrutura matricial combina a departamentalização funcional, onde existe uma equipe determinada, e a departamentalização de projeto e produto, onde um cria sua equipe de acordo com cada projeto, e estes respondem apenas a um superior. A organização por equipe é em comando vertical, onde eles respondem de acordo com a hierarquia. Ela é ágil e flexível, pois lida com um meio global e competitivo, com poderoso meio de controle. Porém, ela tende a jogar as responsabilidades a seus superiores. A divisão do trabalho, segundo a administração científica, nos diz que uma pessoa que faz apenas uma atividade aprende todos os métodos e macetes de realizá-la, de modo que encontre um meio melhor de concluí-la, consequentemente aumentando a produção. A produção em série, segundo Ford, ocorre com a implementação da padronização e linha de montagem, possibilitando a produção em série em um preço popular, ao que somente os ricos tinham acesso antes. As organizações dividem-se em 3 níveis. O nível estratégico está ligado aos proprietários e acionistas, que são os que fazem os planejamentos e traçam os objetivos da empresa. O nível tático é uma ponte entre o estratégico e o operacional. Ele traz os planos do estratégico e fiscaliza as ações do operacional para que os objetivos sejam alcançados. Ele designa as atividades e modifica o planejamento conforme as incertezas do ambiente, para que não haja nenhum prejuízo para a empresa e o projeto seja concluído. O nível operacional é o que realiza as atividades. É onde se encontra os equipamentos, a mão de obra, o maquinário. Este nível assegura o funcionamento do sistema.